Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Palmeiras primeiro aí com o Globo Esporte, falando sobre a preparação para esse confronto de amanhã, esse grande clássico. E para fechar, a gente vai trazer ESPN falando da renovação, sim, do Abel até 2027. O contrato já tá do jeito que ele pediu, então tem muita coisa pra gente falar. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Dou um gritão pra você voltar pra frente da televisão e acompanhar aqui a gente, ó. Amanhã tem Palmeiras e Santos ao vivo, 9h30 da noite, jogo no Sport TV e no Premiere também, fechado? Então já anota aí. Vamos agora mostrar os nossos dois repórteres, começando por Mari Loturco, pelo mandante. Mari, traga as informações do Palmeiras, por gentileza. Boa tarde. Oi, Fred, muito boa tarde para você. Primeiro, falar um pouquinho a respeito dessa programação dessa semana, né? Segunda-feira, Palmeiras teve aquela folga depois do jogo contra o Juventude. Na terça-feira, teve um treino regenerativo para os atletas que foram titulares, aqueles que foram reservas, vieram a campo para um treino técnico, tático. Quem participou desse treino foi o zagueiro Gustavo Gomes e o meio-campista Alain. Os dois foram poupados no jogo contra o Juventude, até pelo desgaste físico na semifinal da Libertadores, mas já estão treinando com a equipe normalmente. O Everton, goleiro, também fez um treino ali na academia, com os preparadores de goleiro também no campo, mas ainda é desfalque para essa partida. A única certeza que a gente tem ali na escalação, Aníbal Moreno não participa desse jogo, tá? Recebeu o terceiro cartão amarelo e tá suspenso, viu, Fred? Boa, Mari. Você tá na frente do CT do Palmeiras, mas o Palmeiras vai treinar no Allianz, né? Tá virando meio que um hábito do Abel isso, certo? Isso mesmo, é uma estratégia que a comissão técnica tem usado nesse segundo semestre, até como uma forma de ambientação dos jogadores. Aqui na academia, eles têm um campo que é natural e também um campo sintético, acabam treinando mais no natural. Então essa é uma forma de levar os treinos para a Arena do Palmeiras para que eles se ambientem tanto ao gramado, as dimensões do gramado e também a iluminação. Tanto que na última partida contra a LDU, o treino no dia anterior foi na Arena do Palmeiras e hoje, 4 horas da tarde, também a equipe vai treinar por lá, viu, Fred? Fechado, Mari. Um beijo, muito obrigado. A gente vira agora pro Santos. Murilo, você deve estar de saco cheio de eu te perguntar isso. E aí, o Neymar joga ou não joga? Todo mundo perguntando, né, Fredão? Boa tarde para você, para todo mundo ligado com a gente aqui no Globo Esporte. O Neymar não deve jogar amanhã contra o Palmeiras. A previsão que ele tinha para a volta era contra o Flamengo no próximo domingo. Ele pediu para voltar contra o Fortaleza. O departamento médico do Santos e o departamento médico dele avaliaram como positiva. Pode jogar, jogou aí quase 25 minutos e agora, num gramado sintético, é muito possível que ele não esteja à disposição. Segunda-feira o Santos voltou, ele fez um treino regenerativo junto com os jogadores que não atuaram contra o Fortaleza, mas ontem fez o treino completo com o restante do elenco. Treinou normalmente, sem nenhuma dor, sem nenhuma restrição. Teoricamente, ele está à disposição do Vojvoda para o clássico de amanhã. Mas, por tudo que a gente sabe, pelo Neymar já ter dito publicamente que não gosta de jogar no sintético, ele não deve jogar o Santos, que é o Neymar 100% fisicamente para a reta final do Campeonato Brasileiro. Isso implica com que amanhã ele não esteja na lista de relacionados para o jogo. Fredão. Palmeiras, o assunto da semana é a renovação ou não do Abel Ferreira. O Vinícius Nicoletti tem mais informações para a gente. Alô, fã de esportes! O Palmeiras está próximo de acertar a renovação de contrato do técnico Abel Ferreira. Depois da classificação para a final da Libertadores, as conversas entre a diretoria e o treinador avançaram e já está tudo acertado, alinhado para que ele acerte o contrato por mais 2 temporadas até o final do mandato da presidente Leila Pereira. Já há um acordo verbal entre as partes. O que chama atenção nesse novo contrato que não há multa rescisória dos dois lados. Se o Palmeiras quiser desligar o treinador nesse período de 2 anos, não tem indenização. E o técnico Abel Ferreira, se quiser sair, deixar o Palmeiras também no período de 2 anos, não paga multa. A torcida, que antes teve uma crise com o treinador, um desgaste depois da eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians, xingou o treinador, criticou o treinador no Allianz Parque, agora às vésperas de uma final de Libertadores, está 100% com Abel Ferreira. A expectativa é que o treinador assine o novo contrato antes da final da Libertadores. Ficar até ele aposentar, até ele fazer 80 anos. A gente quer ele aqui no Palmeiras até o fim da vida profissional dele. Isso dá uma tranquilidade para o torcedor? Nossa, principalmente depois de quinta a gente voltou a acreditar, né? Que tudo pode acontecer.
Então a gente quer renovação. Como ele já está há tanto tempo no Palmeiras, que ele continue por mais tempo aí fazendo um excelente trabalho. Nem sempre dá certo, mas quando dá certo a gente tem que agradecer. E quando dá errado, tem que saber também que, mesmo errando, às vezes ele é muito competente no que ele faz. Eu acho que o Abel vai renovar e espero que ele fique, né? Porque melhor técnico da história do Palmeiras. Essa torcida que falou dele não representa a maioria, então que ele não deveria ficar chateado. Verdade. A torcida exagerou ali, né? Ele ficar é boa notícia pra você. Isso não foi esportivo, né? A pessoa tem que entender esporte, é momentos. Não dá pra ganhar tudo, já estamos ganhando bastante. Vamos lá, 5 anos e contando. Palmeiras desde a estreia de Abel Ferreira, que inclusive o aniversário de 5 anos foi na classificação com a LDU, né, o 4-0. Jogos 389, aproveitamento 66,2%. Títulos 10. 2 Libertadores, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, uma Comebol Recopa, É grande a 3 lista. Paulistões, anunciado como técnico no dia 3/10 de 2020 e a estreia foi no dia 5 de novembro. Gustavo Zupac. Claro, eu ia falar, existe alguma notícia mais importante para o Palmeiras? Talvez ganhar o Brasileiro e ganhar a Libertadores. Mas se isso acontecer com esse cara, e aí eles vão querer mais também. Essa é o grande foco do Palmeiras no momento? Tem que ser, né? A manutenção do Abel, ela é um ganho para o Palmeiras, né? E é muito curioso que a gente repita essa frase numa temporada em que se questionou isso muitas vezes. E é claro, em algum momento o ciclo vai acabar, em algum momento o trabalho do Abel vai bater no teto, vai parar de render e o desgaste vai chegar e vai se entender que é hora de sair, ou alguma proposta vai enfim seduzi-lo a ponto de ele pegar as suas coisas e ir embora para a alegria de 3/4 das torcidas grandes do estado de São Paulo, né, que estão desesperadas para esse dia chegar, Teve até informação lá do Bocato, né, de que o Wolverhampton, com a saída do Vitor Pereira, abordou o Abel e o Abel falou, valeu. E se não me engano, o Bruno Andrade, há algumas semanas, também trouxe que o Nottingham Forest também procurou o Abel Ferreira. Então, lamento para os demais torcedores, enquanto isso, aparentemente, esse dia não está perto. Enquanto não chegou o Liverpool e o Chelsea, ele vai falar não. Não vai tirar, né? O Abel vai ficar do Palmeiras e essa é uma ótima notícia quando for oficializada. Me lembro que quando acabou a Copa do Brasil, quando o Palmeiras foi eliminado, aquela coisa toda, cheguei a dizer aqui que eu não via pressa do Palmeiras. Acho que mais importante do que renovar rapidamente o contrato do Abel era entender como a temporada ia se desenvolver e se de fato era o melhor para as partes que o contrato fosse estendido. E as coisas caminham bem, o time melhorou substancialmente no segundo semestre e tudo leva a crer que o contrato vai ser renovado. É um marco, né? Um trabalho desse nível, dessa magnitude é um marco. E poder renová-lo mais uma vez só mostra como funcionam bem as coisas no Palmeiras. E tem algo que o Fernando Diniz, técnico do Vasco, falou, acho que foi na última entrevista coletiva, que é muito verdade, né? Como as coisas, aquela história de se é fresquinho porque vende mais, ou se vende mais porque é fresquinho. O Palmeiras ganha tudo, ou ganha muito, porque apostou no Abel a longo prazo, ou o Abel tem longo prazo no Palmeiras porque ele ganha. Porque no futebol brasileiro ninguém tem longo prazo, a não ser que ganhe. E as duas coisas são verdade, né? A gente não sabe qual é o ponto de origem, mas para o Palmeiras não há notícia melhor do que estender o vínculo. Ele falou sobre isso, né? Ele tem uma versão do que seria a resposta dele sobre esse assunto, né? Quando ele fala que os 5 anos, na cabeça dele, seriam 5 meses. Sim. Ninguém teria paciência com ele, mandam todo técnico embora lá no Brasil. Tudo isso é verdade, né? E que ele disse para as pessoas próximas, eu vou, mas eu volto logo. Porque Tanto que a família nem vem de cara, né? E aí, o que aconteceu? Ele começou a ganhar. E aí, pronto. E acho que tem isso. Quando o treinador ganha, ele ganha tempo também. Né? Não é só a conquista, não é só a fama, a alegria e a repercussão positiva do trabalho, mas ele ganha tempo também, ele ganha paciência, ele ganha um motivo a mais para aqueles que são responsáveis por esse tipo de decisão pensarem melhor, pensarem mais tempo, lhe darem mais oportunidades. E ele seguiu ganhando e comprando mais tempo. E vai continuar ganhando e vai continuar tendo mais tempo. A minha impressão é que o final vai ser uma decisão do Abel. Não necessariamente porque ele recebeu uma proposta, aí dessa vez sim, não dá para recusar, eu quero. Ou vai pelo fim do mandato da Leila, vem eleição na frente, ele Exato. quis, né? A minha impressão é que ele vai
a pessoa responsável pela decisão do fim do trabalho vai ser o próprio Abel. E acho que ele vai ser elegante com o clube. Não vai ser uma coisa assim, deixar o clube no escuro e resolver ir embora de uma hora para outra. Não, eu acho que vai ser um final, na medida do possível, um final amigável, respeitoso e bom, né? Se é que dá para as coisas terminarem bem. E claro, assim, é impressionante o tempo que ele fica e o quanto ele ganha. Isso por si só, de maneira bem rasa, sem aprofundar, já é impressionante. Agora, o que valoriza ainda mais e faz uma renovação de contrato até o fim de 27 se transformar numa notícia ainda melhor é o tanto que o Palmeiras ganha por causa dele. O tanto que ele... a quantidade de novos caminhos que ele encontra no Palmeiras. Não é que ele usa a fórmula e repete essa maneira. Não, são diferentes sistemas, diferentes tipos de jogar, diferentes momentos. É elenco que renova, moleque que sobe, jogador que ele recupera, jogador que ele encaixa, contratações mais caras, anos com menos contratações. Então, assim, a quantidade de soluções que ele encontrou e de recomeços que ele se viu forçado a fazer nesses 5 anos de Palmeiras, tudo isso legitima ainda mais e caracterizam como perfeito o adjetivo que está nessa frase aí. É perfeita a escolha do adjetivo perfeito no casamento entre Abel e Palmeiras. Eu só não digo que é perfeito porque a torcida, em muitos momentos, criticou o Abel. Ele ficou muito chateado com a torcida. Então, você coloca umas vírgulas, algumas brigas, quem sabe, para tirar a perfeição. Palmeiras e Abel, perfeito. Sim. Se a gente colocar entre diretoria, Leila e o Abel, sim, perfeito. Mas entre instituição Palmeiras, que tem a torcida envolvida, eu acho que tem algumas vírgulas aí que a gente pode colocar. Nada que tenha mudado, porque quando parece que ele chega no teto, André, ele encontra uma saída e a torcida volta a abraçá-lo. Porque a torcida ama o Abel porque ele entrega. A partir do momento que para de entregar, a torcida já começa a olhar para ele de uma maneira diferente, como já mostrou algumas vezes. Assim, a gente é sempre forçado a lembrar que as unanimidades, elas não existem, né? Mas até aquela noite, eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, aparentemente o Abel era o que existia de mais próximo de unanimidade como treinador em um clube brasileiro. Por isso que aquele episódio foi tão difícil e foi tão surpreendente para todo mundo pela violência da manifestação. Eu usei uma palavra aqui que naquele dia ele foi escorraçado do gramado por uma parte da torcida do Palmeiras presente ao estádio, na casa do Palmeiras. E essa torcedora que apareceu agora há pouco aí dizendo não representam a maioria, ela falou uma absoluta verdade. Mas quando ela diz ele não deveria ficar chateado, é complicado você querer pontificar sobre a respeito dos sentimentos dos outros. E não que o Abel ache que ele merece ser criticado pelo torcedor, pelo menos não é o que ele aparenta pensar. Mas uma coisa é você ser criticado, outra coisa é a manifestação que ele ouviu naquele dia. E eu acho que ele compreende a rivalidade, o quanto dói, a surpresa, etc. Mas, de fato, eu acho que ele tem razão. Nós dissemos aqui, naquela semana, algumas vezes, que foi algo muito exagerado por parte daquele pequeno contingente, mas que foi ruidoso, que foi cruel, que foi violento com ele e que talvez pense assim até hoje, porque muita gente já pediu a saída do Abel. O Abel ele foi criticado por essas coisas que vazam de vez em quando, por folgar demais, por ir demais a Portugal quando o campeonato para em data FIFA, como se ele fosse um treinador que não trabalha. Sim. Assim, não é possível, não é razoável fazer esse tipo de crítica a ele. Você pode falar, como torcedor do Palmeiras, esses torcedores, né, eternamente insatisfeitos, que não gostam do jeito que o time joga, que não gostam do jeito que ele trata os jogadores, etc. Você pode fazer qualquer tipo de crítica futebolística ao trabalho do Abel. Todas são válidas. Agora, você dizer que ele não trabalha, que ele viaja demais, que ele não liga para o Palmeiras, coisas que foram ditas. E esse tipo de coisa ganha eco na internet, ganha eco em programas de televisão. Isso é uma barbaridade. Agora, esse ano pode terminar sem nenhum troféu. Sim. Pode. O Palmeiras está muito próximo do título brasileiro? Está. Está muito próximo do título da Libertadores? Mais um? Está na final. Mas o ano pode terminar sem nenhum troféu. E o que eu acho importante do anúncio da renovação acontecer é que se terminar sem nenhum troféu, acontece. Uma outra coisa que aquela torcedora disse, não dá para ganhar sempre. As pessoas precisam se acostumar que é futebol, que é um jogo e que é impossível ganhar sempre.
Só um ganha. O Palmeiras pode ganhar, pode não ganhar. É ótimo quando ganha, tem que ser compreendido quando não ganha. Esse time, o de hoje, pode ser também em conquistas o melhor do trabalho dele até o momento. Para mim, já joga o melhor futebol. É o que eu mais gosto de ver jogar. Eu acho que é o que tem mais atributos futebolísticos. Também está sob debate, mas até agora não venceu. E as pessoas estão acostumadas a achar que só os times que vencem merecem ser elogiados. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito do nosso Verdão para esse confronto de amanhã contra o Santos. Um clássico, né, rapaziada? A gente sabe que o Palmeiras vem muito melhor do que o Santos, mas, entretanto, todavia, né, clássico é clássico, a gente tem que respeitar. O Santos que deve entrar sem o Neymar, que ele não gosta do tapetinho, azar dele, azar do Santista. Pra gente, cara, o Palmeiras vai treinar hoje lá no Allianz, como tem feito sempre, né? O último treino, jogo em casa, o último treino, né? Tá sendo no Allianz, para se adaptar ainda mais com o gramado e com a iluminação. Então a gente espera que amanhã seja um grande clássico, um grande jogo e sim, uma grande vitória do nosso Verdão. Mas o foco total desse vídeo, cara, é falar muito sobre Abel Ferreira. Sim, você acompanhou aí a apuração da ESPN que o Abel já está com o contrato na mão do jeito que ele pediu. Não exatamente do jeito que ele pediu. Vamos explicar, né, aqui para vocês. Ele pediu um contrato que tivesse uma cláusula que, se não tivesse título, ele poderia ir embora. Não foi exatamente isso que foi colocado no contrato, mas no final vai dar a mesma coisa. O contrato foi redigido sem multa rescisória para ambos os lados. Tanto o Abel, se ele quiser ir embora a qualquer momento, ele pode ir embora e não haverá multa. Tanto o Palmeiras pode demiti-lo sem pagar nenhum tipo de multa. Cara, Palmeiras, eu acho que pela lei isso não iria acontecer, mandar o Abel embora, até porque ela já falou várias vezes que quer o Abel até o final da temporada, né? Da temporada não, perdão, quer o final, até o final da temporada dela na presidência, né? Perdão. Então, ela já mostrou a sua satisfação pelo português aqui. A gente sabe que ele é um cara histórico no Palmeiras. Às vezes erra, às vezes acerta. Eu acho que como qualquer ser humano. Mas eu acho que, se a gente for botar na balança, ele vem muito bem, né, cara? Ele tirou muita coisa do time lá de trás que nem era tão bom assim. Claro, tinha Rafael Veiga, tinha Scarpa, tinha os caras que estavam jogando muito. Mas muita gente que nem era isso tudo, igual o Rony, que ele conseguiu botar ele para jogar muito, fazer muito gol. Então, assim, ele tem muita qualidade, a gente quer que ele permaneça, né? Então, tem a possibilidade dele também, se ele quiser ir embora, não pagar nenhum tipo de multa. Coisa que eu acho também que não aconteceria, porque por diversas vezes ele foi convidado lá para os times lá de fora e não foi. Querendo ou não, você ir para o time lá de fora é um outro desafio. Ser técnico aqui no Brasil é um desafio sempre muito grande. Mas eu acho que ele tem aquele certo receio, aquele medo de ir lá para fora e não conseguir dar certo, ser demitido logo. Então, assim, ao mesmo tempo que ele quer ir lá para fora, eu acho que existe esse medo. Então, assim, a princípio tá tudo certo, tudo pronto para ele assinar. Eu acho que ele vai assinar, ele vai permanecer. A gente sabe que a família dele quer que ele fique, né? A família dele gosta muito do Brasil, a não ser agora a filha dele que foi lá para fora para estudar, né, cara? Aí dá uma pesada, mas assim, dificilmente também ele iria para onde ela tá. Não sei nem muito bem onde que ela tá estudando. Mas tudo caminha sim para essa grande renovação até 2027 do nosso português, o nosso Abel. Então quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão de todo dia e deixe o seu like que ajuda demais o canal chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.